A licença maternidade e a licença paternidade são direitos garantidos por lei a qualquer trabalhador brasileiro. Mesmo assim, eles possuem algumas diferenças. Este é o assunto do programa Saiba Mais de hoje e por isso a gente recebe a doutora Renata Vilas Boas, ela que é advogada especialista em direito da família. Doutora, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça. Vem falar um pouquinho sobre esse assunto hoje com a gente aqui no Saiba Mais. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês tratando um tema tão palpitante quanto esse, né? Certo. A questão da licença maternidade, na licença paternidade, a gente tem algumas dúvidas, né? Apesar dela estar prevista constitucionalmente desde 88. Vamos para a primeira delas? Vamos. Seguinte, existe a licença paternidade e a maternidade. Quais os aspectos de cada uma e como que elas se diferenciam? Bom, a concepção originária da licença maternidade sempre imaginou aquela mulher que precisa ficar cuidando da criança, porque a gente, nesse momento histórico, não visualizava o papel do homem nesse aspecto, né? Então, sempre verificou a licença maternidade voltada para a gestante. Então, foi o primeiro momento que se pensou em licença maternidade. Daí porque se concedeu a ela um prazo maior do que o prazo da licença paternidade. Então, eu tenho hoje 120 dias como regra para a mulher e apenas 5 dias para o homem, né? Então, esse vai ser o grande diferencial. Só que quando a gente trabalha a ideia da licença maternidade, da licença paternidade, a gente vai se deparar com algumas situações que não foi prevista à época da Constituição de 88 e que o nosso ordenamento jurídico ele começa a ser revisto e reanalisado. Então, eu vou ter situações aí como questão da adoção, com os casais homoafetivos, né, que vão surgir questionamentos se essa licença maternidade, como inicialmente foi colocada, ela merece permanecer ou precisa ser revista e reestruturada. Certo. Durante esse período da licença maternidade ou da licença paternidade, principalmente na maternidade, há um desfalque dessa pessoa, por exemplo, no trabalho. A empresa deve ser avisada com bastante antecedência ou não, prestes ali ao nascimento da criança? Como que é essa relação? Bom, no caso da licença maternidade, não dá para a gente esconder muito, né, que não vai entrar de licença maternidade. Mas, assim, deve ter o bom senso, tanto do empregado quanto do empregador, para ajustar isso. A licença maternidade, eu posso tirá-la até um mês antes da criança nascer, né, ou então pegar a licença maternidade nesse período do nascimento da criança para frente. Então, se eventualmente essa gestante ela está tendo alguma dificuldade, entende que deveria, né, e aí conversando com o médico, ele vai explicar isso a ela, que deveria retirar antes, já deveria conversar com o patrão para não deixá-lo desprevenido, porque aquela função que ela ocupa, né, alguém vai ter que preencher, alguém vai ter que fazer. Talvez aí a empresa vai ter que contratar alguém, né, para substituí-la naquele período ali dos 120 dias da licença maternidade. Então, aí vai a ideia do bom senso mesmo. Então, descobri que eu estou grávida hoje, né? Não preciso avisar o meu patrão que daqui a X, né, meses eu vou entrar de licença maternidade. Mas, assim que for possível, já ir conversando com ele, explicando o caso, para que ele se prepare também. Então, nas relações trabalhistas, a gente tem que... É o direito da mulher tirar esse prazo, então o patrão não pode se negar, falar não vai ter, mas também há o bom senso dela vir avisar, né, o mais breve possível para que ele possa se preparar para colocar alguém no lugar, né, preencher aquela função. A gente comentou agora há pouco a questão do tempo, que talvez é o principal, se não o principal, um dos principais, uma das principais diferenças entre as duas licenças. A questão da contagem do prazo, tem alguma variação? Se eu não me engano, na questão da paternidade, onde há um pouquinho mais de dúvida, né, quanto à contagem desse tempo. Porque no caso da licença maternidade, se o meu marco zero passa a ser o nascimento do bebê, às vezes esse pai não tem o conhecimento desse nascimento efetivo, né, quando efetivamente aconteceu. Então, aí é a partir do momento que ele tem essa informação. Então, imagina que ele esteja a trabalho, né, e ela veio até o parto aqui em Brasília, e aí ele fica sabendo daí a 1 dia, 2 dias, que é o local onde ele se encontra de difícil acesso. Então, nesse caso, para ele, eu vou ter uma contagem diferenciada. Mas, assim, é caso a caso que você vai estar analisando, porque se ele já sabe, eu não vou ter essa dificuldade. Se ele já tem essa informação, eu não tenho essa dificuldade na contagem. Certo. Em geral, são 4 meses de licença maternidade, algumas exceções de que são 180 dias, né, 6 meses. Durante esse período, como que fica o pagamento do salário, da remuneração dessa pessoa? Quem que paga, doutora?
quando eu estou pelo 120 dias, o tradicional INSS é que vai estar arcando com esses valores. Quando eu saio desses 120 dias, aí eu tenho que ver qual foi o órgão, né, quem é que ampliou isso aí, para poder atribuir a ele essa responsabilidade. Por isso que a gente vai encontrar isso com mais facilidade na esfera pública do que na esfera privada. Então, eu vou encontrar essa licença maternidade de 180 dias mais na esfera pública que na privada, porque o Estado assume esse encargo. Sendo que na privada, quem é que assume esse pagamento? Quem é que ficaria responsável por isso? Se quem normalmente assume os 120 dias é o INSS. Vai ser a empresa que está chamando para si essa responsabilidade de arcar com esses valores? Então, talvez, mediante convenções coletivas de trabalho, isso pode ficar acordado, né, entre o sindicato das empresas e o sindicato dos empregados. É possível que isso ocorra. Mas a pergunta é, quem é que vai arcar? Porque eu não tenho a previsão para o fundo do INSS. Certo. No caso dos pais, por exemplo, por ser um período bem mais curto, não afeta tanto o dia a dia das empresas e também essa questão do INSS? Exato, porque se ele fica 5 dias ou 7 dias, né, a empresa ela pode arcar com esse diferencial. Porque se não foi para o INSS, não é ele que está arcando com esses valores. Diferente da ideia da licença maternidade, que quem acaba arcando é a Previdência, né? Só para quem está assistindo a gente entender essa questão que eu citei agora há pouco, dos 6 meses, doutora. Há alguns casos em que a licença maternidade é 2 meses maior do que aquela prevista, que é válida em todo o país, né? Em que situações isso acontece? São em administrações públicas ou em algumas empresas podem seguir isso? É uma questão um pouco complexa também, né? A administração pública, mediante a criação de lei específica, ela pode, então, ampliar esse prazo de 120 dias para 180 dias. Então, nós temos aí, pode pegar um exemplo, um Estado ou o Distrito Federal, criando uma norma e chamando para si a responsabilidade de arcar com esses valores. Isso é possível? Sim, desde que haja uma legislação pertinente que trate disso. Mas quando a gente está falando de particulares, e aí eu estou falando de seletistas, né, os 120 dias, quem arca é o INSS. Se existe uma convenção coletiva de trabalho, a convenção coletiva de trabalho vai ser entre esses dois grupos, os empregados e os empregadores. Então, eu não tenho a figura aqui do Estado interferindo, eu não posso, então, impor ao Estado o pagamento desses 2 meses a mais. Teria que ser, então, uma negociação entre as empresas, né, e os empregados. Certo, vou pedir para a senhora continuar com a gente, que daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo, voltamos já. O Saiba Mais de hoje está de volta falando sobre a questão da licença maternidade e da licença paternidade com a doutora Renata Vilas Boas, advogada especialista em direito da família. Bom, doutora, retomando nossa conversa aqui, uma dúvida muito comum é na questão do pai viúvo. Podemos dizer que quando isso acontece, os direitos da licença maternidade são estendidos para ele? Olha, eu não tenho isso como previsão legislativa, então não tem uma norma dizendo que o pai viúvo automaticamente passa a ter direito à licença maternidade. Isso é toda uma discussão que nós temos, mas já tenho vários julgados dizendo o seguinte, que uma vez que eu não tenho essa mãe, porque a ideia originária da licença maternidade, além da recuperação do corpo da mulher, né? Afinal de contas, tem todo um trabalho, às vezes, até de cirurgia, né? Então, eu teria esse vínculo a ser estabelecido entre a mãe e seu filho. No momento que falta a mãe e a gente tem a figura do viúvo, eu não tenho uma previsão legal para a figura do viúvo. O que se tem feito, então? Ingressa-se em juízo, então, ajuizando-se uma ação, pleiteando que seja concedido a ele esse prazo de 120 dias para ficar com o bebê recém-nascido e estabelecer esses vínculos com a criança, com o seu filho. Tá? Então, para o viúvo, normalmente a gente tem que ingressar em juízo. Não tenho, assim, ainda um quantitativo de ações em que isso aconteceu, são pontuais, ainda bem, afinal de contas, a gente não quer a falta dessa mãe, né? Mas nesses pedidos que foram feitos, a grande maioria já foi concedido. Certo. Na questão do prazo, voltando a falar do prazo, a licença paternidade 5 dias, em geral a maternidade 120 dias. Muita gente tem dúvida na questão das férias acumuladas. Pode haver uma extensão desse prazo e aí essa licença maternidade, por exemplo, no caso, passar para 150 dias, 5 meses? Pode acontecer. Se eu estou
na empresa privada, então se eu estou sob a égide da CLT, a ideia das férias é o momento de conceder as férias, a partir do momento aquisitivo, é quando do interesse do empregador. Nesse caso, então, a empregada gestante vai conversar com o empregador e vai falar, olha, eu já tenho meu período aquisitivo de férias e gostaria de pleitear, então, que juntasse mais esse meu período de férias ao final da minha licença maternidade. Elas não podem se sobrepor. Então, eu tenho a licença maternidade e ao final da licença maternidade entraria o período de férias. Aí, o empregador, ele pode falar, não é condizente, eu preciso de você nesse momento, né? Então, é possível ele falar um não. Mas, dentro do que a gente tem visto, na grande maioria das empresas não tem feito uma oposição a você juntar esses dois períodos, né? O período da licença maternidade com o período de férias. Porque esse funcionário, mais dia, menos dia, vai ter que tirar férias mesmo, né? Eu não posso deixar ir acumulando férias ali. Então, seria vantagem até para a empresa ficar 4 meses mais um sem ela, do que ficar 4, ela volta, fica 1, 2 meses, depois tira as férias. Né? Talvez, em algum caso muito pontual, algumas empresas que exigem a presença do funcionário em determinados períodos. Então, imagine aí um escritório de contabilidade, em que eu tenho um grande volume de trabalho no período de abril, a entrega do imposto de renda, né? Certo. Então, ali aumenta o volume. Então, talvez, nesse caso, o empregador venha se opor, falar assim, olha, eu preciso de você agora. Para a gente resumir, vale a palavra do empregador. Quem decide é o empregador. Nesse caso, sim. Certo. Para o homem também, mesma situação? A licença paternidade para o homem, ele vai ter o direito aos 5 dias e o período de férias aquisitivo é a mesma resposta, né? Ele passa a ter direito às férias, porém o momento de concessão depende aí do interesse do empregador. Certo. Na questão do prazo e quantidade de filhos, se a pessoa tem gêmeos, por exemplo, esse período dobra ou não? Não. Apesar do trabalho dobrar, não está previsto que tenha o dobro de tempo, né, para ficar com as crianças. Vai ficar muito mais cansado, mas durante o mesmo período. Certo. No caso, a gente falou até agora sobre trabalhadores seletistas ou então pessoas que trabalham na administração pública. Passando um pouco para estagiário, no caso de uma estagiária engravidar e no momento ali em que ela está naquela empresa, ela também tem direito a essa licença? A figura do estagiário, ela é muito parecida com a do empregado, né, aí seletista ou da administração, dependendo de onde ela estiver enquadrada. Ou seja, ela acaba tendo também esses direitos. Apesar de estar fazendo um estágio, que seria um momento em que ela estaria usufruindo, né, para poder aprender, ela passa a ter esses direitos como todas as outras gestantes. Certo. No caso dos autônomos, por exemplo, pessoas jurídicas, uma pessoa que não tem um vínculo com alguma empresa, algum empregador, como que ela fica nessa situação? Bom, nesse caso, ela também passa a ter o direito, né, desde que, enquanto autônomo, estava contribuindo com o INSS. Se não estava contribuindo, aí é onde a gente vai encontrar um problema, porque há a previsão legal de que para tirar essa licença e ser remunerado por esse período, você precisaria estar contribuindo com o INSS, apesar de a gente encontrar julgados em sentido contrário. Mas mesmo sem contribuição, por exemplo, essas decisões da justiça já dão ganho? Já, porque qual é a justificativa? Né? Ela não vai poder estar trabalhando para poder alimentar a criança. Então, você não entra como um direito da gestante, mas você entra pleiteando um direito da criança, que a criança teria o direito de ficar com a mãe naquele período. Certo. Uma questão, acho que bastante complexa, doutor, é a questão dos pais adotivos. Também se estendem os mesmos direitos, o período é o mesmo, os direitos são os mesmos para a mãe e para o pai? Quando você fala da adoção, na adoção ela pode ser unilateral ou conjunta. Quando eu tenho a adoção conjunta, eu tenho então 2 pessoas adotando uma única criança ou um grupo de crianças, essa adoção vai conceder a licença maternidade, apesar da gente já falar que é uma licença familiar e não maternidade, mas para apenas um deles. E o período seria dos 120 dias, ou 180, conforme o caso. Né? Mas teria esse período de 120 dias assegurado a apenas um deles. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse assunto, então. Tá certo. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. A gente volta já.
Saiba Mais está de volta, hoje com a doutora Renata Vilas Boas, ela que é advogada especialista em direito da família. Doutora, no último bloco a gente falou como ficam os direitos de pais adotivos. Puxando um pouquinho para aquela questão antes de acontecer essa adoção e deles permanecerem com a guarda definitiva da criança ou das crianças. O que deve ser feito em relação à empresa? Em qual momento a empresa deve ser avisada? Bom, esse procedimento da adoção, no qual esse casal ou essa pessoa vai se submeter, ela não precisa comunicar à empresa isso. Afinal de contas, é algo muito pessoal e íntimo desse empregador e que, se ele quiser comunicar com uma certa antecedência, do tipo, estou pensando em adotar uma criança, ele pode até fazer, mas não é obrigado. A partir de que momento que ele vai ter que comunicar à empresa? Quando houver a resposta desse judiciário dizendo, agora você tem a guarda, ou você tem já essa criança aí para ficar sob sua responsabilidade. Então, eu tenho o estágio de convivência e aí, nesse momento, eu já vou estar informando a empresa. Olha, eu vou ficar com essa criança, eu estou adotando, mas antes disso, mesmo porque você preenche a documentação, você entra no cadastro e tem gente que não vai adotar nunca, porque essa fila que nós temos aí, de crianças a serem adotadas e pessoas que têm interesse, nem sempre fecha a conta. Então, às vezes, eu faço a inscrição, mas eu coloco no cadastro questões tão restritivas que eu não encontro uma criança que preenche aqueles requisitos. Logo, eu não vou adotar nunca. Não preciso, então, informar a empresa nesse momento. Porém, lá na frente, eu já estou entrando em contato com uma criança. Essa criança vai ficar sob minha responsabilidade, aí eu já vou avisar a empresa para poder entrar requerendo, então, esse meu direito, que é essa licença maternidade. Puxando um pouquinho do que a gente conversou no último bloco. Quando a justiça decide quem vai ficar, quem vai ter essa licença, os pais são ouvidos, consultados se os pais, qual deles quer ficar quer receber essa licença ou não, uma decisão que cabe exclusivamente ao Poder Judiciário. Na realidade, a decisão não é do Poder Judiciário, a decisão é do casal. Então, o casal é que vai falar, fulano ou beltrano é que vai tirar essa licença maternidade. Não é impositiva, é uma escolha, mas apenas um deles é que passa a ter o direito de ter a licença maternidade. Certo. No caso de casais homoafetivos, como são esses direitos? No caso do casal homoafetivo, a gente tem que verificar se houve uma gestação, e aí eu posso ter, então, um casal homoafetivo que um deles, se for um casal homoafetivo feminino, uma delas veio a engravidar, nasceu o bebê, e ela vai ter, então, direito à licença maternidade, como toda e qualquer mulher. Num casal homoafetivo masculino, eu não tenho a gravidez deles, mas eu tenho aí a criança nascendo, seja uma inseminação artificial, seja uma adoção. Aí eu caio naquela ideia de que apenas um deles passa a ter o direito a ter a licença maternidade. Qual deles? O casal é que vai decidir. Certo. O mais importante de tudo isso, em todos esses casos, sejam pais biológicos, adotivos ou de casais homoafetivos, é que as crianças têm direitos garantidos também por lei e é muito importante que eles sejam respeitados, principalmente nesse período, né, doutor? Porque quando a gente fala da licença maternidade, a licença paternidade, a gente está focando nos pais. Mas, na realidade, esse direito, ele surge em decorrência da criança. A base dessa licença é o princípio melhor do interesse da criança, no qual ela tem que se estabelecer esses vínculos afetivos com os seus pais, seus genitores ou os pais adotivos. Então, por isso que se tem esse período, não é só o período da amamentação, não é só o período do resguardo da mulher, mas é um período para que essas crianças possam entrar em contato com aquele que vai ser o seu ninho, o seu amor, o seu carinho, e se estabelecer esses vínculos. Então, a gente trabalha a licença maternidade e paternidade pensando nas pessoas, nos adultos, mas a fundamentação primordial é o princípio do melhor interesse da criança, no qual você tem que manter esses vínculos, estabelecer o vínculo com o pai, porque com a mãe é mais tranquilo. Nasceu da barriga, a gente diz que o cordão umbilical não corta nunca, mas com o outro genitor eu preciso então de ter esse convívio, eu preciso de ter esse contato. Certo, a gente estava conversando a respeito da questão dos prazos, só para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Existe aquela questão da parentalidade, que teoricamente deveria deu-se um tempo maior à mulher pela questão histórica, que a gente estava falando agora há pouco. Há alguma proposta de mudar isso na questão da licença paternidade? Muita gente discute, fala assim, 5 dias são poucos,
ou eu queria acompanhar minha mulher num período maior, por exemplo, dessa licença maternidade. Existe uma proposta, uma discussão sobre isso? Existem várias discussões sobre esse mesmo tema. Uma discussão seria ampliar essa licença paternidade. Então, aí eu tenho vários prazos, 5, 7, 15 dias, né, aumentando. Outras discussões que ele fala, não é uma licença maternidade, é uma licença parentalidade. Porque aí eu teria, inicialmente, a mulher com o prazo dela para se recuperar da cirurgia, aí seria o prazo que o médico estaria estipulando, né, numa licença de saúde, e além disso eu teria um prazo do convívio com essa criança. E aí apenas um deles, homem ou mulher, é que tiraria a licença parentalidade. E aí ficaria na escolha do casal. Então imagina, eu posso ter esses 120 dias, né, e trabalhar o seguinte, os 2 primeiros meses, quem teria a licença parentalidade seria a mulher. Os 2 últimos, né, pensando em termos de 4 meses, seria o homem. Existe esse tipo de conversa, esse tipo de discussão, pensando que não é só a mulher que precisa estabelecer os vínculos com essa criança, o homem também. Nós estamos saindo de uma família em que tradicionalmente só a mulher cuidava e que o homem era visto como um mero provedor. Então, a nossa família tradicional, mais antiga, tem essa visão. Ao passo que, quando a gente vai andando, né, em termos de caminhar da nossa sociedade, a gente vê esse homem reivindicando esse papel de também cuidar, de também querer estar junto dos seus filhos. E no momento que a gente ouve esse grito desse homem, não, eu quero cuidar também, a gente fala, por que não dar a ele essa oportunidade, essa possibilidade de estar junto desde os primeiros momentos? Por isso que a gente fala em ampliação desses prazos, na licença maternidade e paternidade, para transformá-la em licença parentalidade e ficar a cargo do casal decidir como fazer essa divisão, de que forma, né, entre eles fazer essa combinação. Mesmo porque quando a gente pensa em termos de ingressar no mercado de trabalho, às vezes o trabalho que a mulher desenvolve, ela não pode ficar tanto tempo afastada do que o homem. Tá certo, é um direito dela? É um direito, mas você acaba perdendo determinadas oportunidades, porque quem não é visto não é lembrado. Então, se você no seu trabalho não é visto, não é reconhecido o seu trabalho, ninguém vai te lembrar para assumir um cargo, uma chefia, porque você não está ali presente. Então, existe essa discussão, porque afinal de contas os 2 agora estão no mesmo patamar. Então, os 2 têm essa oportunidade. E, de repente, o trabalho que a mulher desenvolve, a chance dela crescer é melhor ou mais fácil do que onde está o companheiro, onde está o marido. Então, por isso que a gente está trabalhando essa ideia da licença parentalidade, para que eles possam decidir o que é mais adequado para aquele caso concreto, para aquela família. Tá certo. Muito obrigado, doutora, pelos esclarecimentos, por aceitar participar do Saiba Mais, conversando um pouquinho mais aqui com a gente. Com certeza e até breve. Tá certo. Muito obrigado. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima!